Paz e graça da parte de Deus e de Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Cumprimento a todos os meus irmãos com a preciosíssima paz do Senhor Jesus. Grato a Deus pela oportunidade de outra vez ocupar esta página da internet, desta feita do nosso Instagram, para comunicar as verdades centrais da Palavra de Deus. Verdades estas que nos edifica, nos reanima e nos prepara para a vida eterna. Estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, nessa grande região de São Paulo, ministrando na Escola Bíblica de Obreiros, o que tem sido muito proveitosa. Deus tem estendido suas mãos de misericórdia e tem nos abençoado na ministração da palavra da vida. Eu quero, desta oportunidade, laurear a presença de muitos amigos, irmãos, queridos, que sempre estão nos prestigiando em nossas lives. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte desta cadeia de pessoas que interagem conosco e são desprovidos de qualquer vanglória pessoal e se entrelaçam dentro do princípio sagrado de querer conhecer mais de perto as profundezas da palavra da vida. Agradeço a Deus, irmã Rosana, Virgínia está bem, está fazendo alguns exames hoje, mas está bem, graças a Deus. Muito obrigado, Rosana, pela pergunta por minha esposa. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês que estão conosco, irmã Leide, irmão Rafael, muito obrigado. Muito obrigado a Leonardo, Deus abençoe. Vocês são extraordinários, são maravilhosos. Vitor Marques, vou fazer seu curso. Amém. Muito obrigado, Vitor. Lourdes Santos, ore por mim. Amém, Lourdes. Vamos orar. Valentinho, Rosana, glória a Deus. Estamos orando por vocês. Muito obrigado. Glória a Deus. Muitos pedidos aqui de oração. São muita gente boa que estão conosco, somando, valores, agregando valores. Daniela Carvalho, muito obrigado. Henrique, de Xerém, Rio de Janeiro. Temos o irmão Milton Fagundes. Couto Marcela. Glória a Deus. Amém. Raquel e Anderson, vamos orar. Robson Farias, Dario Júnior. Estamos com saudade, amém, das lives. Abreu e Lima, Jefferson, evangelista Carlos, André, Rita Ramos, Denilson de São Luís do Maranhão, Deus abençoe, Sabrina Calçados, os 4 cavaleiros do Apocalipse, amei essa mensagem, amém. Bispo Márcio Silva, amém, Bispo. Noemi Veloso, São Paulo, glória a Deus. Meus irmãos queridos, todos são cordialmente bem-vindos, podem continuar
pode continuar expondo, né, a sua satisfação, os seus pedidos de oração. Pode continuar nos cumprimentando. Nós cumprimentamos a todos vocês. Temos irmãos de Campo Grande, do Rio de Janeiro, do Paraná, do Pará. Essa grande família, que sempre estão conosco, ladeando-nos, orando por nós e recebendo a palavra de Deus. Temos irmão de Lagoinha, BH, Belo Horizonte, Luciene, de Redenção do Pará, Batialfera, esteve lá, a irmã Ádrica, foi muito boa aquela noite, foi muito espiritual. Pastor Antônio Oliveira, da Bahia, glória a Deus. Pastor Antônio, Valentim, Castelo, Espírito Santo, Simão de Santos, Anápolis. Glória a Jesus. Duarte Wagner. Obrigado, Duarte. Morada Nova. Saudade do Senhor. Mixon, não acredito. Ô, Mixon, peraí, cadê ele? Será que é Mixon mesmo? É ele. Chama ele aqui, ver se ele entra. Ah, que beleza. Paz do Senhor, reverendo. Glória a Deus. Olha ele aí, meu amigão. Meu pastor, como é que você está? Pai do Senhor, Mixon, como vai você? Que alegria, homem de Deus. Rapaz, a alegria é nossa, meu pastor. Saudade, viu? Amém. Você está em casa ou está na loja? Estou na loja. Mas olha. Eterno. E a esposa querida, está bem? Tá bem, tá bem. Ela está em casa, cuidando da casa. Cara, muito bem. Olha que prazer. Eu sei que você está... eu vou estar aí agora em setembro, né? Ô, glória, maravilha. Vou cooperar em setembro, mais umas 10 igrejas da região. Maravilha. O Sóstenes fez uma agenda. Preparar especial para o senhor, viu? Tá bom, meu filho. Muito obrigado, Mixon. Prazer falar com você, lhe ver. Nosso, meu pastor. Lhe amo. Saber que você está bem. Obrigado, Mixon. Deus continue Fique dando à saúde e vontade. graça. Um abraço, Mixon. Deus abençoe. Abraço, meu pastor. Tamo junto. Paz do Senhor. Deus abençoe. Aí foi o Mixon, um amigo da gente que nós amamos muito lá do Ceará. Ele entrou, solicitei a sua entrada, né? Pessoa querida, muito querida. Um homem de Deus, um pregador do Evangelho, serve a Deus em Morada Nova, no Ceará, que tem como pastor titular nosso querido pastor Sóstenes Fernandes. Outro grande amigo. Pastor Davi Henrique. Deus abençoe, pastor Davi. Muito obrigado por estar com a gente. Evangelista Roberto, obrigado, Roberto. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu lhe amo, meu pastor. Mixon, obrigado, Mixon. Eu sei disso. Também amo vocês. Um casal maravilhoso. Hoje tem escatologia. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja e suas consequências. No sentido pleno, abrange um período de 7 anos, pois começa com o arrebatamento e termina com o julgamento das nações, compreendendo 3 grupos de povos em que o próprio Deus divide a humanidade, que são os judeus, os gentios e a igreja do Senhor. Para a igreja, Jesus virá como seu noivo celestial. Para os judeus, que são os remanescentes fiéis, Jesus virá como seu Messias e como seu libertador, para introduzi-los no milênio, o reino prometido do Senhor. Conforme Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. Para os gentios, Jesus também virá como seu rei, como seu senhor e como seu juiz, a fim de julgá-los com vara de ferro.
Então, todo salvo em Jesus Cristo, que guarda as suas palavras, devem viver e estar atentos e preparados para estes acontecimentos, pois é a nossa saída, é o nosso escape da terrível vingança do Senhor, que se dará aqui nesta terra, depois que a igreja for morar com Jesus Cristo nos céus de glória. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Na primeira vinda, Jesus virá nas nuvens para buscar a igreja, a noiva que está preparada e ataviada para o seu noivo. Vejamos o desenrolar desta primeira fase da sua vinda. A ressurreição dos mortos, em primeiro lugar. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. São todos aqueles que dormem em Cristo Jesus. Terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro e ainda precederem os vivos. E subirão as nuvens para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. A saída da igreja está pautada na profecia. 1 Coríntios 15 e 52. Será um piscar de olhos o tempo que Jesus Cristo gastará para consumar o que prometeu e irá cumprir. João 14, verso 3. O mundo não verá esse acontecimento fantástico. Somente os servos do Senhor que estiverem prontos, atentos e aptos para este momento. O toque da trombeta, somente os santos ouvirão, pois está afinada os seus ouvidos pelo diapasão do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 a 16. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados para subir aos céus, ao encontro do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, por que é que nós cremos que Jesus virá? Por que enfatizamos isto com tanta precisão e damos tanta ênfase? Porque ele mesmo afirmou que voltaria. Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. Apocalipse 22 e verso 20. Os anjos também confirmaram que Jesus voltaria. Atos capítulo 1, verso 10. Os sinais se cumprem, segundo o predito nas Escrituras Sagradas. Marcos 13, versículo 28. E também pelo testemunho da Santa Ceia, que é um memorial. 1 Coríntios 11, 26, está escrito, até que eu venha. Há muitos desavisados, pessoas que estão desinformadas, que já não esperam. Outros acham que pode até acontecer, mas está demorando muito. E aos que creem enfaticamente na sua eminente vinda para levar os seus para uma eternidade ímpar e singular na história. A grande pergunta: haverá diferença entre o rapto, o arrebatamento
E a revelação após a tribulação? Sim, meus irmãos. No rapto haverá segredo. Mateus 24, 36. Na revelação será público. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. No rapto, Jesus virá nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 17. Na revelação, Jesus virá no Monte das Oliveiras. Zacarias, capítulo 14, versículos 4 e versículo 5. No rapto, virá para os santos. 1 Tessalonicenses 4, 17. Na revelação, Jesus virá com os santos. 1 Tessalonicenses 3 e 13. No rapto haverá profunda alegria. Na revelação haverá profunda tristeza e lamentações. Mateus 24, verso 30. Pastor Márcio Santos está por aqui. Estou por aqui. Deus abençoe, pastor Márcio. Muito obrigado pela sua presença. No rapto, os incrédulos serão deixados. Mateus 25, verso 12. Na revelação, os pecadores serão destruídos. Mateus 25, 41. A grande pergunta: quem será arrebatado? Quem será arrebatado? Teremos a resposta. Todo crente lavado, remido no sangue de Jesus, aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus, aqueles que se guardarem e derem frutos, estes participarão deste momento espetacular e extraordinário do rapto da igreja. Há muitos membros nas igrejas que não serão arrebatados, lamentavelmente. São moedas que estão perdidas dentro da própria casa. Mas, queridos e amados irmãos, estes irmãos são apenas membros que ainda não nasceram de novo. Seus nomes nunca foram escritos no livro da vida. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Temos também alguns precedentes, sinais que precederão o arrebatamento da igreja. Mateus 24, 32 e 33. Aparição de falsos cristos, falsos mestres. Mateus 24, 5. Guerras e rumores de guerra. Mateus 24, 6. Nação contra nação, reino contra reino. Mateus 24, 7. Aparição de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24 e 7. Aparição de falsos profetas. Mateus 24, verso 11. Degradação moral, sexo, drogas, etc., etc. Multiplicação da iniquidade. Mateus 24, 12. O amor de muitos esfriando. Mateus 24, 12. Pessoas correndo de um lado para outro e a ciência se multiplicando. Daniel 12, verso 4. Dias de Noé. Lucas 17, 26 a 30. Gênesis 6, verso 5, verso 11. Apostasia generalizadas na terra.
1 Timóteo 4, verso 1. Retorno dos judeus à Palestina. Sionismo. Jeremias 32, 36 a 42. Amós 9, 14 e 15. Após 1878, após 1878 anos, sem pátria, Israel volta à sua terra no dia 14 de maio de 1948. Depois teremos, queridos e amados irmãos, obrigado, irmão Carlos, o Tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Neste tribunal não haverá pecador e nem pecado para ser julgado neste tribunal. Nem haverá perda da salvação, mas talvez um sentimento de que poderíamos ter feito um pouco mais e não fizemos, deixemos de fazer. Esse tribunal será realizado no espaço sideral. Não sabemos exatamente onde. Sabemos apenas que, ao terminar o tribunal, então a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, será convidada para entrar no céu para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o glorioso nome de Jesus. Serão julgadas as nossas obras, materiais relacionados com ouro, divindade, prata, resgate, madeira, palha e feno, obras da carne, não terão estabilidade, não suportarão o fogo do zelo de Deus. A salvação é inteiramente por fé, e o resultado é o galardão que será manifestado pelo trabalho prestado de cada um aqui na terra. Apocalipse 22, versículo 12. As obras serão colocadas em provas pelo fogo do zelo do Senhor. 1 Coríntios 3, de 12 a 14. Agora temos aqui, queridos irmãos, as coroas reservadas para o povo de Deus. A coroa da vida aos que suportaram as provações. Tiago 1 e 12. A coroa de glória aos que se dispuseram a apresentar o rebanho de Deus. 1 Pedro 5, 2 a 4. A coroa de justiça aos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, verso 8. A coroa incorruptível ao que vencer o velho homem. 1 Coríntios 9, 25. Alguns dos que irão receber o galardão. Vamos ver a categoria das pessoas que receberão os galardões no tribunal, no bema. Os perseguidos por amor a Deus. Mateus, capítulo de número 5, verso 11 e 12. Os que ofertam com humildade. Mateus 6, verso 1 e verso 3. Os justos e profetas. Mateus 10, verso 41. Os que fizerem doações aos discípulos. Mateus 10, 42. Os que ensinam a justiça. Daniel 12, verso 3 e verso 6. E os que oram em oculto. Mateus 6, verso 6. Esses irão receber os galardões que já está preparado.
Agora temos a terceira etapa, a introdução da igreja nas bodas do Cordeiro. Findo o julgamento do tribunal de Cristo, a igreja será chamada a ter acesso ao banquete das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22:30. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Apocalipse 19, versículo de número 7. Queridos e amados irmãos, ali no céu, onde será a festa, estarão reunidos todos os santos da igreja do Senhor, os lavados no sangue do Cordeiro, todos os crentes do Oriente ao Ocidente tomarão assento com o Senhor, conforme Mateus capítulo 8 e versículo de número 11. Os salvos, chegados de todas as partes da terra, saudar-se-ão festivamente e alegremente. Estará linda, glória a Deus, a linda igreja, a igreja do Senhor. E aí, queridos e amados irmãos, findou-se a batalha da igreja na terra. Será o dia triunfal do povo de Deus, em que os salvos serão elevados e os ímpios aqui na terra castigados. Será o dia mais feliz para cada salvo em Jesus Cristo. Uma olhada na face de Jesus compensará todas as lutas e tristezas que tivemos nesta vida terrenal. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, essa confraternização, esse regozijo não acabará momentaneamente. Haverá, sim, 7 anos para que saibamos tudo e conheçamos o céu e tudo o que imaginamos que lá existia. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram e ao coração do homem não desceu. É isso que está preparado para todos nós, o grande dia áureo do banquete. Enquanto aqui na terra, Deus quer falar com aquele povo rebelde que negou a Jesus e que o crucificou. O relógio de Deus volta a marcar o tempo para os judeus. Agora, para que se cumpra a última semana de Daniel, a 70ª semana profética. Queridos e amados irmãos, a retirada daquele que restringe o pecado, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Estamos falando da pessoa do Espírito Santo, que hoje é quem impede a manifestação do anticristo, do iníquo, do homem da iniquidade. O pecado e seus males terão livre curso, mas, mesmo assim, a salvação continuará existindo. Louvado seja o nome do Senhor. Após a subida da igreja, a terra estará vivendo o período
tribulacional. Essa nova fase também se divide em duas etapas. O nome por si mesmo já dá uma noção de como será esta fase aqui na terra. A igreja estará no céu com Jesus Cristo e estremece toda a glória, toda a pompa e toda a majestade do Senhor, o seu brilho, a sua retumbância de glória, um apogeu milionário e encantador. Mas chegou o grande e terrível dia. Aquele que imaginavam que era apenas brincadeira, que Jesus não voltaria, e se voltasse não era para agora. De repente, descobrem que aquele povo barulhento sumiu para a eternidade. O mundo viverá a maior catástrofe da sua história. Carros, aviões e trens desgovernados, sem pilotos e outras coisas momentâneas acontecerá. Mas o pior será a realidade. Jesus voltou e a igreja subiu. E agora? E agora? O que será daqueles que ficaram? A Bíblia diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Mateus 24 e versículo 21. É o período dramático, é o período danoso da grande tribulação. O dicionário diz que tribulação, no sentido mais explicativo, significa comprimir com força, como se faz com a uva no lagar, com a cana no engenho. É uma aflição. São momentos adversos de amargura, de tormento e de sofrimentos e angústias parturientes. Ali chorará amargamente o homem poderoso. Dia de trevas e de densas trevas, dia de escuridão e de aflição. Não haverá escape. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos estar prontos, em plena comunhão com o Senhor e com o seu Santo Espírito, para estarmos aptos a sermos levados às mansões celestiais. No momento em que o céu estará em festa, pela chegada dos remidos na terra, estará iniciando-se um período onde ela será assolada por uma tribulação sem precedentes na história desde a criação. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia define a tribulação como dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação. Sofonias, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tempo de angústia sem igual. Daniel 12, verso 1. Dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, versículo 2. Hora da tentação universal. Apocalipse 3, versículo 10. O grande dia da ira de Deus. Apocalipse 6, verso 17. Romanos 2, verso 5. Dia da grande aflição da terra. Mateus 24, 21. Dia da ira vindoura do Cordeiro. A ira futura. De Lucas 3, e verso 7. Angústia de Jacó. Jeremias 30, verso 7.
70ª semana de anos da visão do profeta Daniel. Oh, queridos irmãos, Aleba suriente o mecante o mendecalaba, oriente o calacinti emedesse oura, Lácio mequente o calandalaba. Queridos irmãos, é hora de estarmos prontos, é hora de nos mantermos vigilantes, porque este dia será um dia tenebroso para aqueles que não foram aptos de serem arrebatados. A Bíblia responde todas as nossas perguntas. Por que haverá a tribulação? A tribulação haverá, número 1, para extinguir a transgressão. Número 2, para dar fim aos pecados. Número 3, para expiar a iniquidade. Número 4, para trazer a justiça eterna. Número 5, para selar a visão. Número 6, e a profecia. E número 7, para ungir os santos dos santos. Daniel 9, 24. A grande tribulação é para espremer judeus e gentios na parede, até eles reconhecer que Jesus é o Messias. A tribulação será um ajuste de contas de Deus com o povo judeu. Conforme a Bíblia nos mostra, tem várias passagens. A grande tribulação é uma preparação do povo judeu para o Messias e para o seu reino milenar. Jeremias 30, versículo 7. Por terem sido rebeldes, os judeus adoraram outros deuses, pecando contra o verdadeiro Deus, transgredindo os mandamentos dados por Deus, murmurando contra Deus e rejeitando a Jesus Cristo. É para todos aqueles que se esquecem de Deus. Meus irmãos, vamos nos centralizar em uma passagem que nos mostrará tudo isto que estamos falando. Vamos nos reportar ao entendimento dado por Deus a Daniel do sonho esquecido do rei da Babilônia, quando Daniel estava como prisioneiro. Israel fora levada cativo, mas já era pessoa importante dentro deste reino. O profeta Daniel era um homem de confiança diante do rei Nabucodonosor, e dele nós lemos em Daniel 1 e 3. E aqui começa o cativeiro de 70 anos de Judá, predito pelo profeta Jeremias, no capítulo 27, e versículo de número 6. Glória a Deus. Lemos em Daniel, capítulo 2, verso 1, que após um ano no palácio, Daniel ainda cursava os ensinos babilônicos. Quando isso aconteceu, sinal que Deus usa quem está estudando. Deus usa quem está meditando nas grandezas de Deus e da sua palavra. Agora, meus irmãos, o rei tivera um sonho que esqueceu, que o fez perder o sono. É Deus quem dá o sono, é Deus quem tira o sono, seja rei ou seja plebeu. Já que todos os sábios, astrólogos,
adivinhos, magos, encantadores. Os caldeus não conseguiam decifrar o enigma. Daniel resolveu colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Chamou os amigos para orar. Daniel 2, 17 a 23. Como é bom, meus irmãos, termos amigos que oram conosco. Deus atende com mais urgência a oração unânimes. E eles foram orar. O Deus que tudo pode, onde o querer e o efetuar está em suas mãos, deu o entendimento do sonho a Daniel, e este o passou ao rei, conforme Daniel 2, 29 ao 35. O sonho profético, Daniel 2, 36 a 43. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, na interpretação do sonho, aparece uma enorme estátua. Nela está predita o futuro da história das nações, do tempo dos gentios, começando por Nabucodonosor, até o final da vinda de Jesus. Então, queridos irmãos, eles estão representados na estátua os 4 últimos impérios mundiais, até a vinda de Cristo. E o futuro do mundo gentílico também. Daniel 2 está aí. A Babilônia sendo representada como a cabeça de ouro. Daniel 2, 32, 37 e 38. O Medo-Persa, peitos e braços de prata. Daniel 3, 2, 32, 39 e 18. A Grécia, representada pelo ventre e os quadris de bronze. Daniel 2, 32, 39. E Roma, pernas de ferro e os pés, parte de ferro, parte de barro. Daniel 2, 35, 40, 43. Alguns pormenores interessantes é bom nós observarmos nessas interpretações deste sonho de Nabucodonosor. Deus não trata com incrédulos. Depois, as coisas de Deus, somente os santos compreenderão. Foi Deus quem decretou que dali em diante haveria apenas 4 impérios mundiais, até a consumação do tempo dos gentios. Glória a Deus. São poucos os que gostam dessa mensagem. É verdade. O povo gosta mais de reteté, de gritaria e de ouvir profecias. Mas vamos continuar. Foi Deus quem decretou que dali em diante haverá apenas 4 impérios mundiais até a consumação do tempo dos gentios, e que nos últimos impérios humanos seria o romano, representado pelas pernas de ferro, pés de barro e ferro. O mais longo império da história, que, aliás, abrange até os nossos dias. Mas eu não estou falando para todos, querido. Estou falando para estes que estão aqui, que são os remanescentes fiel, Natália Ferreira. Vocês são os remanescentes fiel, Carolina. Aleluia. É para vocês, não é para aquele do reteté, que gosta de ouvir profecia, palavra de autoajuda, não. Estou falando para os remanescentes, que gostam de estudar as profecias. Amém? É para vocês mesmo. Vamos continuar. Amo vocês.
As duas pernas da estátua simbolizam o governo romano que já existiu, sendo o ocidental, capital Roma, que caiu no ano 476 depois de Cristo, e o oriental, capital Constantinopla, que caiu em 1453 depois de Cristo. Que o ferro e o barro não se misturam. Significa, queridos irmãos, que não haverá nações unidas nos fins dos tempos. O ferro fala de uma ditadura comunista, o barro de uma democracia anarquista, onde as pessoas não se respeitam mutuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Os 10 dedos dos pés da estátua simbolizam glória a Deus. 10 reinos, como forma ou como expressão final do Império Romano nos últimos dias. Daniel 2:44. Mas dias destes reis, mas nos dias destes reis, e estes 10 reis também correspondem aos 10 chifres do quarto animal, de Daniel 7:24. E aos 10 chifres da besta, do Apocalipse 13, verso 1, e 17, verso 3. Compartilhe esta live para os seus colegas, meus irmãos, por favor. Trata-se de um poder político que já existiu e que no presente não existe, mas que voltará a existir. Apocalipse 17, verso 8. Era e não é, e está para emergir. Meus irmãos, na forma dos 10 dedos, ainda não existiu, somente na forma das duas pernas. É bom que se entenda isso. A pedra que derrubará a estátua, esmiuçando-a, dando fim ao governo humano, que foi cortada sem auxílio de mãos, é o próprio Jesus Cristo. O único que tem poder para derrubar o império do mal e governar para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, a crescente inferioridade dos metais na estátua nos mostra a degradação moral, a degradação política do mundo, que vai piorar a cada dia mais. A cada dia mais. A estátua começou grande como um colosso, mas acabará em pó, esmiuçada. A pedra era pequena, porém encherá toda a terra. Daniel 2:35. As nações gentílicas não findarão pacificamente, mas de maneira violenta e catastrófica na guerra, na grande batalha do Armagedon, onde o sangue dos homens darão o freio dos cavalos. Terminando os 4 impérios humanos, viria no final, através da colisão da pedra no pé da estátua, o novo reino, não mais humano. Este virá do céu, sem intervenção humana. Glória a Deus. Daniel 2:44, 45. Reino milenar de Jesus Cristo. Querida igreja, para o entendimento mais abrangente
deste estudo, nós precisamos compreender como foi também o sonho dado por Deus a Daniel, conforme Daniel 7, de 1 a 8. Vimos o sonho de Nabucodonosor e agora o sonho de Daniel. As 70 semanas de anos. As 70 semanas de ano, na visão de Daniel, o decreto de Deus para Israel. O decreto de Deus para a nação de Israel. Daniel 9, 24. Glória a Deus. A outra também importante visão de Daniel estará no capítulo 9, onde Deus revelou a Daniel o futuro do povo de Israel. Se não entendermos o sermão da montanha de Mateus 24, se não entendermos, e muito menos o livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 22, pois este abrange e confirma o que Deus deu a Daniel e como executaria as suas ações. Nas contagens de Daniel, o cativeiro de Israel em Babilônia, de 70 anos, já havia terminado, pois lendo os livros de 2 Crônicas, 36 e 21, Jeremias 25, versículo 11 e 12, dava a contagem certa e o rei já estava castigado. E no calendário profético dos judeus não pode ser a mais nem a menos, e sim exato. Então, meus irmãos, ao invés de sair para a briga, como seria o normal para muitos crentes, foi Daniel orar ao Senhor para que cessasse aquele cativeiro, pois fora o próprio Deus que ordenara ao rei Nabucodonosor que aprisionasse a Israel pelo não cumprimento do ano sabático, o ano de descanso da terra. Já passara 500 anos de monarquia e o povo judeu não cumprira o que está determinado em Levítico, capítulo 25, versículo 3 a 5. Então, Daniel queria a resposta de Deus. Deus mandou um emissário, o anjo Gabriel. Com a resposta após 21 dias de oração, Daniel 10, verso 13. Após o arcanjo Miguel vir e lutar contra as potestades e deixar Gabriel passar. Se Daniel esperava o repatriamento imediato, Deus queria continuar com o propósito de fazer o povo judeu entender que somente há um Deus que governa. Louvado seja o nome de Jesus. E assim decretou para Daniel o seu plano e o que ele desejava fazer com o povo judeu. Aleluia. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para 7 definitivos propósitos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, 26. E depois das 72 semanas, serão tiradas o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário,
e seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob as asas das abominações virá o assolador. Isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O início do cumprimento das 70 semanas de Daniel dividiremos em etapas. A primeira etapa, 7 semanas de anos, 49 anos, a construção, ou a reconstrução, melhor dizendo, de Jerusalém. No ano 445 a.C., Artaxerxes expediu um decreto para a reconstrução de Jerusalém, entregue a Neemias, no capítulo 2 do seu livro. O seu copeiro, seu provador, seu mordomo estava triste devido à desolação em que se encontrava Jerusalém, a terra de seus pais. Providência de Deus que vela pela sua palavra. E assim, após 7 semanas, 49 anos de trabalhos, após muita luta, oposições e pelejas, a missão estava encerrada. Cumprindo-se assim também a primeira etapa da profecia de Daniel, e assim chegamos ao ano 397 antes de Cristo. Glória a Deus. Na sequência, vamos falar sobre a segunda etapa das 70 semanas da profecia de Daniel. Vamos falar, não vamos parar, vamos continuar com o nosso estudo, mas quero prestar o meu agradecimento a esses remanescentes fiéis que não são muito chegados a reteté, não são muito chegados a adivinhações, não são muito chegados a palavras de autoajuda. É eles que estão conosco. É eles quem gostam do estudo bíblico, com calma. São eles que fazem anotações nas suas cadernetas e abrem as suas Bíblias para conferir o estudo que nós estamos ministrando. São esses poucos. Aí nós temos live de 6.000 pessoas. As lives do reteté, as lives das adivinhações, as lives da autoajuda, as lives do evangelho imediatista. Eu não compactuo com esse evangelho. Meu evangelho é simples, porém bíblico. Simples, porém bíblico. Não saio da palavra e não expresso palavra do meu mundo imaginário. Não serve. Meu mundo imaginário não serve para edificação das pessoas. O mundo que serve para nos edificar é o mundo bíblico, é o mundo profético, é o mundo da palavra de Deus. E é neste mundo profético, nesse mundo da palavra do Senhor, que eu tenho 175 pessoas conosco em nossa live. E nós vamos continuar falando sobre a segunda etapa, a 60ª semana, a 62ª semana profética de Daniel, de 434 anos até a morte do ungido. Agradeço ao pastor Samuel Meira, Juliano, Terezinha, Marcela. Agradeço de coração a todos vocês que amam estudar a Bíblia conosco. Carolina Cerqueira, muito obrigado. Deus abençoe grandissimamente. Eita, irmão Floriano, Deus abençoe a vocês todos. Os que gostam do estudo bíblico, Cristão João, Germano José, pastor Silvano Sena,
Suelen, amo pregações e estudos bíblicos. Amém. Manda o Pix. Deus abençoe. Muito obrigado. Aqueles que livremente nos quiserem ajudar o nosso ministério, nós vamos colocar aqui o nosso Pix, né? Se alguém quiser nos ajudar. Vários irmãos estão pedindo o nosso Pix. E nós vamos agora mandar para os irmãos o nosso Pix. Glória a Jesus. Estou colocando, irmãos, o nosso Pix porque há um pedido de alguns irmãos que gostam de semear no nosso ministério, né? Nós não pedimos, andando pedindo nada às pessoas, mas aceitamos ofertas generosas quando tocada de bom aviltre no coração das pessoas, tá bom? Vivemos inteiramente do altar do Senhor. Então, Deus abençoe a vocês que se sensibilizam, que amam o nosso ministério e que têm prazer de nos ajudar. Vamos continuar falando dessas 70 semanas proféticas de Daniel. A segunda etapa, lápis e caneta, é a 62ª semana de anos, que corresponde a 434 anos, até a morte do ungido. Até a morte do ungido. Neste período, nasce o Messias, cumpre o seu ministério terreno e é morto. Neste período, há muitas guerras. Os 434 anos, 62 semanas de anos, vão desde o ano 397 a.C., até o dia da morte de Cristo, no ano 33 depois de Cristo. Glória a Deus. Estamos aproximadamente no ano 33 depois de Cristo. Já se cumpriram 2 etapas da profecia de Daniel. 7 semanas mais 62 semanas, igual a 69 semanas. Ou seja, sejam 483 anos. Queridos irmãos, no ano 70 depois de Cristo, ocorre a destruição de Jerusalém pelo general Tito Vespasiano, que descendo o Monte das Oliveiras, surpreende os judeus. Jerusalém é destruída, juntamente com seu templo, e os judeus são espalhados pelo mundo, chamado judeus da diáspora. Resta então ainda a última semana, ou 7 anos, que será cumprida na grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com a morte do Messias, Deus para a contagem da profecia. Esta última semana que resta, ficará para ser contada após o arrebatamento da igreja. Agora Deus travou o relógio para os judeus e abre a porta da salvação para os gentios. A oportunidade agora é para todos os que quiserem ser salvos, serem filhos de Deus. É somente aceitar o sacrifício de Jesus, todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus queridos e amados irmãos,
Estamos agora no intervalo de tempo, pois passaram 69 semanas de anos, 483 anos, e o relógio de Deus parou para os judeus. No momento exato, quando o povo judeu rejeitou o Messias, crucificando-o, Deus travou o relógio para os judeus. Deus travou o relógio para os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E pelo acontecido, foi aberta a porta para os gentios. E todos quanto entenderem o sacrifício de Jesus, a sua morte de cruz e o alto preço pago para a salvação da humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Todos poderão ser salvos. Agora estamos na dispensação da graça. Deus não faz tratado com os judeus há mais de 2000 anos. A porta está aberta para todos. Não tem mais privilégios. Existe, sim, uma doutrina bíblica, e é a profecia de Deus para nós. Mas falta ainda uma semana, a última, a 70ª. Mas agora a regra é outra. A regra é outra. Preferência única é a igreja. Aquele que foi rejeitado, crucificado, mas que ressuscitou, que está no céu. O nosso Deus, que é o Criador de tudo e sabe tudo, é quem regerá esse final, que é para os salvos, judeus e gentios. Hoje estaremos no ano 2021, juntamente com a igreja, aguardamos o retorno de Jesus para nos buscar. E então o destino mudou. A igreja vai para o céu. Glória a Deus. E a última semana da profecia de Daniel, ela terá início. É a última semana da profecia de Daniel que terá início. Será a semana da tribulação. Da tribulação. É a terceira etapa. O que a Bíblia revela sobre a última semana de Daniel. A igreja não estará mais aqui, e sim no céu, com Jesus nas pontas do cordeiro. O Espírito Santo será retirado junto com a igreja. Aqui na terra haverá muito pânico, desespero, pois muita gente vai desaparecer. Seremos arrebatados. Haverá salvação na tribulação, sim. Certamente podemos dizer e afirmar, baseado sempre na palavra de Deus. Quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm? Apocalipse 7:14. Esses que se vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Afinal, é o reinado do anticristo. Aqueles que desejarem a salvação terão de perder as suas próprias vidas aqui na terra, pois não poderão comprar nenhum, senão adorar a besta e a sua imagem. E aqui ficarão muitos que conhecem esses cultos escatológicos e se lembrarão destas palavras que estou falando agora. É isso aí. Aqueles que rejeitaram o estudo de escatologia, aqueles que dizem que eu só falo em guerra, em luta, né, em combate, é a Bíblia que diz, meus amigos, cuidado com esse evangelho de alta luta, cuidado este evangelho que dá certo, mas não está certo. Tenha cuidado. Eu sei que o áudio está ruim, mas eu preciso terminar. E aqui ficarão muitos que conhecem esse estudo escatológico, se lembrarão destas palavras. Podemos ter a certeza que a igreja não passará pela grande tribulação. Deus, então, abençoe a todos. O próximo estudo vai ser o anticristo e o falso profeta. O som ficou ruim porque tem uma pessoa
pessoa que ligou, e quantas pessoas ligam, e eu não atendo, o som fica muito bem. Mas Deus abençoe aos irmãos, guarde a todos que quiserem nos ajudar. O Pix está aí, façam isso deliberadamente e de coração. Amém? Muito obrigado